Uma mendiga simples muda a vida dos filhos gêmeos do fazendeiro sem saber quem ele é. Maria acordava todas as manhãs com o sol escaldante batendo em seu rosto. A pequena vila cercada por plantações de cana-de-açúcar era seu lar. Ela, uma mulher simples, lutava para alimentar os gêmeos João e Ana. As crianças eram sua razão de viver, mas a vida difícil limitava seus sonhos. O que ela mais queria? Um futuro melhor para eles, longe das restrições da pobreza. O passado. Esse ela guardava como um segredo trancado a 7 chaves, mal sabendo que carregava um fardo muito mais pesado do que pensava. Um dia, enquanto pilhas de roupas sujas esperavam para ser lavadas, Maria recebeu uma oportunidade inesperada. Carlos, o fazendeiro mais rico da região, procurava ajuda na sua vasta propriedade. Ele estava isolado, afundado em culpa pela morte de sua esposa, e se afastara dos filhos, Alex e Sofia. A dor e a pressão social pareciam ter selado seu coração. Mas quando Maria entrou na fazenda, Maria trazia vida nova para aquele lugar. Carlos observava a mulher de longe, intrigado. Sua força e determinação o atraíam como um imã. Havia algo especial nela, algo que fazia seu peito apertar e seu coração acelerar, uma esperança que ele achava que havia perdido para sempre. Mas tudo mudou uma tarde, quando os gêmeos, curiosos e levados pela inocência, começaram a explorar os arredores da fazenda. Em um canto esquecido, encontraram uma caixa antiga. O que havia lá? Fotografias empoeiradas e cartas que revelavam segredos. Ao folhear aquelas páginas amareladas, descobriram a verdade sobre Maria, quem ela era e como estava conectada ao pai deles. O choque foi palpável. Maria era mais do que uma simples mendiga. Seus laços com Carlos eram profundos e complicados. A revelação gerou um turbilhão de emoções. Maria ficou aterrorizada. Temia que esse passado pudesse arruinar tudo o que havia conquistado. E Carlos, ele se viu diante de um dilema. Finalmente precisaria enfrentar suas responsas. Evento inesperado atingiu a fazenda. Uma tempestade devastadora. Os ventos uivavam, trazendo não apenas destruição, mas também os medos e segredos à tona. A luta pela sobrevivência começou. Maria e Carlos se veem em uma corrida contra o tempo. O que acontece quando a verdade se revela? E o amor, será que sobrevive a esse turbilhão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade rugia como um animal selva. Estalando sob a pressão da chuva, era ensurdecedor. Maria sentia a adrenalina pulsando nas veias. Seu coração batia acelerado. Ela precisava proteger os gêmeos. Precisava mantê-los seguros a qualquer custo. Dentro do celeiro, com a luz fraca filtrando através das frestas, Carlos olhou para Maria com um brilho meio desesperado nos olhos. Precisamos encontrar os gêmeos, ele exclamou, a voz tremendo com o medo que ambos sentiam. Maria analisou a situação, tentando encontrar uma saída, mas seu pensamento estava nublado pela preocupação. Eles estavam explorando a propriedade. Ela murmurou, olhando para a porta principal. Parece que o mundo lá fora tinha se transformado em um inferno. De repente, um grito cortou o ar, trazendo um calafrio. Mãe, mãe, era a voz de João, fazendo Maria disparar em direção à saída, sem pensar nas consequências. Carlos a seguiu de perto, as gotas pesadas de chuva batendo como pedras. Enquanto se esforçavam para cruzar o caminho. João, Ana, Maria clama.
transformando-o em pânico. Eles não podem estar longe, dizia a si mesma, a mente girando. Finalmente avistaram os gêmeos, que estavam encolhidos sob a sombra de uma árvore caída. Maria correu na direção deles, seus braços se estendendo. Mas ao se agachar para pegar as crianças, algo chamou sua atenção. Ao lado da árvore, enterrada na lama, havia uma caixa antiga, empoeirada e cheia de segredos. Instintivamente seus olhos se arregalaram. João, Ana, fiquem aqui, ordenou antes de se precipitar em direção à caixa. Carlos, cuidando das crianças nos braços, observou Maria lutando para abrir o objeto. Com um esforço, ela conseguiu, e o que encontrou lá dentro fez seu coração parar. Fotografias e cartas, sim, mas com rostos e nomes que desenterraram uma história esquecida. Ela reconheceu a imagem de uma mulher, e não era qualquer mulher, era sua mãe. Mas por que a caixa estava ali? E por que ela tinha a mesma aparência de Maria? Uma onda de choque a atingiu. A realidade com a verdade de seu próprio passado. Enquanto tentava processar tudo, uma sombra se aproximou por trás. Era Alex, o filho de Carlos, que estava misteriosamente presente na aldeia. Você não é só uma mendiga, é? Ele falou em voz baixa, revelando o que Maria nunca imaginou que ele soubesse. O olhar desafiador de Alex fez o peito de Maria apertar e um frio corria pela espinha dela. Carlos olhou para o filho confuso e atordoado. O que você sabe, Alex? Perguntou. Eu sei mais do que você imagina, Alex respondeu, sua voz carregando um peso que ninguém esperava ouvir em meio ao caos da tempestade. O momento estava carregado de tensão e as verdades enterradas começavam a emergir. Maria sentiu um nó se formando em sua garganta. Tudo o que ela pensava saber sobre sua vida, sua relação com Carlos e até mesmo seus filhos poderia estar prestes a desmoronar. O que mais havia naquela caixa? Que segredos conectavam suas vidas de uma maneira que ela nunca ousara imaginar? E o que viria a seguir? Avançava. Uma nova e densa tempestade de segredos se formava. Maria e Carlos estavam à beira de descobrir que suas vidas eram um emaranhado de verdades esquivas, verdades que poderiam destruí-los ou libertá-los para sempre. A tempestade rugia como um animal selvagem e a adrenalina tomava conta de Maria. Com um misto de pânico e urgência, ela olhou para os gêmeos encolhidos sob a árvore caída. João, Ana! Gritou enquanto corria em direção a eles. Os olhos fixos nas crianças e um nó se formando em sua garganta. Estamos chegando, ele chamou, mesmo sabendo que a tempestade fazia seu som desaparecer. Ao chegar perto deles, Maria se agachou, estendendo as mãos. Mas antes que pudesse tocá-los, a caixa que havia encontrado a chamou outra vez. Algo em seu interior parecia pulsar, chamando-a. Isso pode mudar tudo, ela pensou, sem saber que essa simples reflexão estava prestes a se tornar uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando final, aprenderam em um turbilhão de emoções. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta específica, datada de muitos anos, estava assinada. O que dizia era algo que Maria jamais imaginou ler. Era uma mensagem de sua mãe explicando tudo. O nome que ela lia era Carlos. O coração dela disparou. Essa não poderia ser a verdade. Seu instinto gritou em desespero. Carlos, o fazendeiro que havia se tornado a esperança em sua vida, era, na verdade, seu pai. O homem que havia se afastado de sua família, que causara tanto sofrimento, era também parte de seu passado. Era como se seu mundo tivesse desmoronado em um instante. Maria, o que você encontrou? Carlos interrompeu seus pensamentos, olhando a expressão pálida dela. O olhar confuso de Alex ao lado acentuava a tensão. Carlos, você é meu pai.
As palavras escaparam da boca dela como um sussurro amedrontado. O silêncio tomou conta. O vento uivava. Mas tudo o que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. O quê? Ter se afastado de tudo que amava. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremendo. Tá tudo aqui, sua assinatura e tudo o que você fez. Você caminhou para longe de mim, e agora? E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ali, em meio à tempestade, dois mundos colidiam, e a verdade começava a se revelar como as águas ao seu redor. É impossível, Carlos repetia, como se tentando negar uma realidade que já estava exposta. O pânico em seus olhos refletia o que Maria sentia. Alex, agora ciente de que havia mais do que apenas uma tempestade os assombrando, decidiu intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, né, tem? Alex falou, a voz agora cheia de determinação. Eu sabia que havia algo mais entre vocês. Algo que não era só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa, e caía mais forte, e a atmosfera ao redor deles começava a mudar. Alex respirou fundo. Eu descobri coisas sobre nossa família que podem mudar tudo. Não somos apenas colheitas. Não somos apenas família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir vocês. A boca de Maria se abriu, mas as palavras travaram. A tempestade não era só sobre as gotas de água que caíam, mas sobre os segredos que ameaçavam desmoronar o pouco que havia restado de suas vidas. E enquanto a água se acumulava, a verdade fervia em seu íntimo, à espera de um momento para emergir e arrasar com tudo ao seu redor. Como se a própria natureza estivesse se perguntando que verdades iriam surgir daquele dia fatídico. A pergunta pairava no ar. O que mais havia a descobrir? E agora? Quem eram eles realmente? A tempestade rugia como um animal selvagem, e a adrenalina tomava conta de Maria, com um misto de pânico e urgência. Ela olhou para os gêmeos encolhidos sob a árvore caída. João, Ana! Gritou, enquanto corria em. Estamos chegando! Ele chamou, mesmo sabendo que a tempestade fazia seu som desaparecer. Ao chegar perto deles, Maria se agachou, estendendo as mãos. Mas antes que pudesse tocá-los, a caixa que havia encontrado a chamou outra vez. Algo em seu interior parecia pulsar, chamando-a. Isso pode mudar tudo, ela pensou, sem saber que essa simples reflexão estava prestes a se tornar uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando finalmente conseguiu, viu que a água havia danificado, mas os documentos lá dentro pareciam intactos. Maria abriu a caixa e começou a folhear as cartas. As palavras escritas ali a prenderam em um turbilhão de emoções. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta específica, datada de muitos anos, estava assinada. O que dizia era algo que Maria jamais imaginou ler. Era uma mensagem de sua mãe, explicando tudo. O nome que ela lia era Carlos. O coração dela disparou. Essa não poderia ser a verdade. Seu instinto gritou em desespero. Era também parte de seu passado. Era como se seu mundo tivesse desmoronado em um instante. Maria, o que você encontrou? Carlos interrompeu seus pensamentos, olhando a expressão pálida dela. O olhar confuso de Alex ao lado acentuava a tensão. Carlos, você é meu pai. As palavras escaparam da boca dela como um sussurro amedrontado. O silêncio tomou conta. O vento uivava, mas tudo o que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. O quê? Carlos mal conseguia acreditar. Sua mente girava. Imediatamente, um labirinto de lembranças começou a se desenhar. A dor por trás da perda,
a culpa por ter se afastado de tudo que amava. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremendo. Está tudo aqui, sua assinatura, e tudo o que você fez. Você caminhou para longe de mim e agora. E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ali, em meio à tempestade, dois mundos colidiam, e o pânico em seus olhos refletia o que Maria sentia. Alex, agora ciente de que havia mais do que apenas uma tempestade os assombrando, decidiu intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Alex falou, a voz agora cheia de determinação. Eu sabia que havia algo mais entre vocês. Algo que não era só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa e assustada. O que você quer dizer? Questionou, o medo contagiando a pergunta. Alex respirou fundo, como se a tempestade amplificasse suas palavras. Eu descobri coisas sobre nossa família que podem mudar tudo. Não somos apenas colheitas, não somos apenas família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir vocês. A verdade é que, ele hesitou, o olhar se perdendo na tempestade. E então, um raio cortou o céu, iluminando tudo por um breve momento. O estrondo do trovão fez o chão tremer. No mesmo instante, a árvore. O suficiente. A árvore caiu com um estrondo ensurdecedor. No meio do caos, uma sombra se atirou sobre eles. Um homem, tão fora de lugar naquele ambiente, surgiu do nevoeiro da tempestade. Seu olhar fixo e intenso fez o coração de todos disparar. Maria! Ele gritou. Finalmente encontrei você. Você não pode ficar aqui. Um aperto na garganta de Maria. A voz era familiar. Uma voz de pesadelos não resolvidos. Eu sou seu pai também, disse o homem, provocando um novo terror nos corações daqueles que se reuniam sob a arrebentação da tempestade. E quando o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais caótico e a revelação latente pairava no ar, Maria sentiu que todos os segredos, todos os vínculos que acreditava entender, agora estavam prestes a se desfazer em um redemoinho de incertezas e invenções. O que aquele homem queria? E o que faria com todo o conhecimento que detinha? Assim, dentro da tempestade externa, outra tormenta começava a se formar, uma que poderia derrubar tudo o que era. Ela olhou para os gêmeos encolhidos sob a árvore caída. João! Ana! Gritou, enquanto corria em direção a eles. Carlos a seguiu, os olhos fixos nas crianças e um nó se formando em sua garganta. Estamos chegando! Ele chamou, mesmo sabendo que a tempestade fazia seu som desaparecer. Ao chegar perto deles, Maria se agachou, estendendo as mãos. Mas antes que pudesse tocá-los, a caixa que havia encontrado a chamou mais uma vez. Algo em seu interior parecia pulsar, chamando-a. Isso pode mudar tudo. Pode mudar tudo, ela pensou, sem saber que essa simples reflexão estava prestes a se tornar uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando finalmente conseguiu, viu que a água a havia danificado, mas os documentos lá dentro pareciam intactos. Maria abriu a caixa e começou a folhear as cartas. As palavras escritas ali a prenderam em um turbilhão de emoções. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta específica, datada de muitos anos, estava assinada. O que dizia era algo que, verdade. Seu instinto gritou em desespero. Carlos, o fazendeiro que havia se tornado a esperança em sua vida, era na verdade seu pai. Um homem que havia se afastado de sua família, que causara tanto sofrimento, era também parte de seu passado. Era como se seu mundo tivesse desmoronado em um instante. Maria, o que você encontrou? Carlos interrompeu seus pensamentos, olhando a expressão pálida dela. O olhar confuso de Alex, ao lado, acentuava a tensão. Carlos, você é meu pai.
As palavras escaparam da boca dela como um sussurro amedrontado. O silêncio tomou conta. O vento uivava, mas tudo o que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. O quê? Carlos mal conseguia acreditar. Sua mente girava. Imediatamente, um labirinto de lembranças começou a se desenhar. A dor por trás da perda, a culpa por ter se afastado de tudo que amava. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremida. Rosto. Ali, em meio à tempestade, dois mundos colidiam, e a verdade começava a se revelar como as águas ao seu redor. É impossível, Carlos repetia, como se tentando negar uma realidade que já estava exposta. O pânico em seus olhos refletia o que Maria sentia. Alex, agora ciente de que havia mais do que apenas uma tempestade os assombrando, decidiu intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Alex falou, a voz agora cheia de determinação. Eu sabia que havia algo mais entre vocês. Algo que não era só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa e assustada. O que você quer dizer? Questionou, o medo contagiando a pergunta. Alex respirou fundo, como se a tempestade amplificasse suas palavras. Eu descobri coisas sobre nossa família que podem mudar tudo. Não somos apenas colheitas. Não somos apenas família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir. Momento. O estrondo do trovão fez o chão tremer. No mesmo instante, a árvore sob a qual os gêmeos se abrigavam começou a ruir. Maria gritou. Carlos puxou os gêmeos para perto, mas não foi rápido o suficiente. A árvore caiu com um estrondo ensurdecedor. No meio do caos, uma sombra se atirou sobre eles. Um homem, tão fora de lugar naquele ambiente, surgiu do nevoeiro da tempestade. Seu olhar fixo e intenso fez o coração de todos disparar. Maria, ele gritou. Finalmente encontrei você. Você não pode ficar aqui. Um aperto na garganta de Maria. A voz era familiar, uma voz de pesadelos não resolvidos. Eu sou seu pai também, disse o homem, provocando um novo terror nos corações daqueles que se reuniam sob a arrebentação da tempestade. A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Alberto, o homem que Maria havia perdido de vista há anos, reaparecia em sua vida de uma maneira que ela nunca esperava. Ele, que sempre fora um mistério, agora era mais do que um estranho. Era parte central. Alberto gritou, enquanto a tempestade aumentava, como se refletisse o tumulto emocional que assolava o grupo. Maria, você não está segura aqui. Eles estão vindo atrás de você. Olhares confusos se cruzaram. Quem está vindo? Perguntou Carlos, a insegurança em sua voz lentamente se transformando em raiva. O que você quer dizer com tudo isso? Alberto respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A verdade por trás da sua mãe e de você é muito maior do que todos nós podemos imaginar. Aqueles que lhe fizeram mal, aqueles que se afastaram de você, não vão parar até que tenham o que querem. Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade rugia ao redor deles, mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua vida, prestes a explodir em 1000 pedaços. Ela não sabia se deveria confiar em Alberto. Mas a necessidade de entender sua própria história e proteger seus filhos tomou conta dela. Então vamos descobrir a verdade, Maria declarou, a voz firme, apesar do medo que pulsava dentro. Poderiam mudar tudo para sempre, e a tempestade, com o próprio destino, continuou a rugir, levando consigo promessas, medos e o peso de um passado que ainda não revelara todos os seus mistérios. A tempestade rugia como um animal selvagem, e a adrenalina tomava conta de Maria. Com um misto de pânico e urgência,
ela olhou para os gêmeos encolhidos sob a árvore caída. João! Ana! Gritou enquanto corria em direção a eles. Carlos a seguiu, os olhos fixos nas crianças e um nó se formando em sua garganta. Estamos chegando! Ele chamou, mesmo sabendo que a tempestade fazia seu som desaparecer. Ao chegar perto deles, Maria se agachou, estendendo as mãos. Mas antes que pudesse tocá-los, a caixa que havia encontrado a chamou mais uma vez. Algo em seu interior parecia pulsar, chamando-a. Isso pode mudar tudo, ela pensou, sem saber que essa simples reflexão estava prestes a se tornar uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando finalmente conseguiu, viu que em um turbilhão de emoções. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta específica, datada de muitos anos, estava assinada. O que dizia era algo que Maria jamais imaginou ler. Era uma mensagem de sua mãe, explicando tudo. O nome que ela lia era Carlos. O coração dela disparou. Essa não poderia ser a verdade. Seu instinto gritou em desespero. Carlos, o fazendeiro que havia se tornado a esperança em sua vida, era, na verdade, seu pai. O homem que havia se afastado de sua família, que causara tanto sofrimento, era também parte de seu passado. Era como se seu mundo tivesse desmoronado em um instante. Maria, o que você encontrou? Carlos interrompeu seus pensamentos, olhando a expressão pálida dela. O olhar confuso de Alex, ao lado, acentuava a tensão. Carlos, você é meu pai. As palavras escaparam da boca dela como um sussurro amedrontado. O silêncio tomou conta. O vento uivava, mas tudo o que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. O que? Carlos malcou? Afastado de tudo o que amava. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremendo. Está tudo aqui, sua assinatura e tudo o que você fez. Você caminhou para longe de mim e agora. E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ali, em meio à tempestade, dois mundos colidiam, e a verdade começava a se revelar como as águas ao seu redor. É impossível, Carlos repetia, como se tentando negar uma realidade que já estava exposta. O pânico em seus olhos refletia o que Maria sentia. Alex, agora ciente de que havia mais do que apenas uma tempestade os assombrando, decidiu intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Alex falou, a voz agora cheia de determinação. Eu sabia que havia algo mais entre vocês. Algo que não era só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa e assustada. Palavras. Eu descobri coisas sobre nossa família que podem mudar tudo. Não somos apenas colheitas. Não somos apenas família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir vocês. A verdade é que, ele hesitou, o olhar se perdendo na tempestade. Então, um raio cortou o céu, iluminando tudo por um breve momento. O estrondo do trovão fez o chão tremer. No mesmo instante, a árvore sob a qual os gêmeos se abrigavam começou a ruir. Maria gritou. Carlos puxou os gêmeos para perto, mas não foi rápido o suficiente. A árvore caiu com um estrondo ensurdecedor. O homem que Maria havia perdido de vista há anos reaparecia em sua vida de uma maneira que ela nunca esperava. Ele, que sempre fora um mistério, agora era mais do que um estranho. Era parte central de um emaranhado de segredos que ameaçavam engoli-los a todos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, Alberto gritou, enquanto a tempestade aumentava, como se refletisse o tumulto emocional que assolava o grupo. Maria, você não está segura aqui. Eles estão vindo atrás de você. Olhares confusos se cruzaram. Quem está vindo? Perguntou Carlos, a insegurança em sua voz lentamente se transformando em raiva. O que você quer dizer com tudo isso? Alberto respirou fundo.
tentando encontrar as palavras certas. A verdade por trás da sua mãe e de você é muito maior do que todos nós podemos imaginar. Aqueles que lhe fizeram mal, aqueles que se afastaram de você, não vão parar até que tenham o que querem. Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade rugia ao redor deles, mas a verdadeira... Entender sua própria história e proteger seus filhos tomou conta dela. Então, vamos descobrir a verdade, Maria declarou, a voz firme, apesar do medo que pulsava dentro dela. Mas, naquele momento, um grito cortou o céu, um som distante, mas poderoso, como um eco que atravessava a tempestade. Então, repentinamente, quanto havia surgido, uma figura apareceu da sombra das árvores. Era Rosário, uma velha conhecida de Maria. Alguém que já conhecia sua história e suas dores. Mas havia algo diferente naquele rosto agora. As expressões que ela trazia refletiam terror, o tipo de medo que poderia congelar o próprio tempo. "Maria, é você!" ela exclamou, tentando se aproximar. "Você precisa saber, a maldição é verdadeira. Não é só sobre você e Carlos." Os olhos de Maria se arregalaram. "Que maldição? Rosário, o que você está dizendo?" Carlos se aproximou, nervoso. A grande revelação naquelas palavras quase o derrubou. O peso da história deles estava prestes a ser revelado, mas a tempestade sim. Rosário era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de angústia. Maria estava paralisada. O que significava tudo isso? Agora, além do peso do passado, novas sombras ameaçavam seu futuro. Como se a tempestade seguisse seu próprio curso, os segredos refletidos naquelas palavras a arrastavam para uma espiral profunda, e o que viria a seguir era incerto. E ali, no olho da tempestade que misturava o caos do externo e do interno, a verdadeira batalha estava apenas começando. A tempestade rugia como um animal selvagem e a adrenalina tomava conta de Maria. Com um misto de pânico e urgência, ela olhou para os gênios encolhidos sob a árvore caída. "João! Ana!" gritou, enquanto corria em direção a eles. Carlos a seguiu, os olhos fixos nas crianças e um nó se formando em sua garganta. "Estamos chegando!" ele chamou, mesmo sabendo que a tempestade fazia seu som desaparecer. Ao chegar perto deles, Maria se agachou, estendendo as mãos, mas antes que pudesse tocá-los, a caixa que havia se tornara uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando finalmente conseguiu, viu que a água a havia danificado. Mas os documentos lá dentro pareciam intactos. Maria abriu a caixa e começou a folhear as cartas. As palavras escritas ali a prenderam em um turbilhão de emoções. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta específica, datada de muitos anos, estava assinada. O que dizia era algo que Maria jamais imaginou ler. Era uma mensagem de sua mãe, explicando tudo. O nome que ela lia era Carlos. O coração dela disparou. Essa não poderia ser a verdade. Seu instinto gritou em desespero. Carlos, o fazendeiro que havia se tornado a esperança em sua vida, era na verdade seu pai. O homem que havia se afastado de sua família, que causara tanto sofrimento, era também parte de seu passado. Era como se seu mundo tivesse desmoronado em um instante. "Maria, o que você encontrou?" Carlos interrompeu seus pensamentos, olhando a expressão pálida dela, o olhar confuso. "Conta." O vento uivava, mas tudo o que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. "O quê?" Carlos mal conseguia acreditar. Sua mente girava. Imediatamente, um labirinto de lembranças começou a se desenhar. A dor por trás da perda. A culpa por ter se afastado de tudo que amava. "Isso não pode ser verdade!" ele exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremendo. "Tá tudo a ti, sua assinatura e tudo que você fez. Você caminhou para longe de mim e agora." E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ali, em meio à tempestade, dois mundos colidiam.
e a verdade começava a se revelar como as águas ao seu redor. É impossível, Carlos repetia, como se tentando negar uma realidade que já estava exposta. O pânico em seus olhos refletia o que Maria sentia. Alex, agora ciente de que havia mais do que apenas uma tempestade os assombrando, decidiu intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Ah, só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa e assustada. O que você quer dizer? Questionou, o medo contagiando a pergunta. Alex respirou fundo, como se a tempestade amplificasse suas palavras. Eu descobri coisas sobre nossa família que podem mudar tudo. Não somos apenas colheitas, não somos apenas família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir vocês. A verdade é que... Ele hesitou, o olhar se perdendo na tempestade, e então um raio cortou o céu, iluminando tudo por um breve momento. O estrondo do trovão fez o chão tremer. No mesmo instante, a árvore sob a qual os gêmeos se abrigavam começou a ruir. Maria gritou. Carlos puxou os gêmeos para perto, mas não foi rápido o suficiente. A árvore caiu com um estrondo ensurdecedor. No meio do caos, uma sombra se atirou sobre eles. Um homem tão fora de lugar naquele ambiente. Surgiu do nevoeiro da tempestade, seu olhar fixo e... Maria. A voz era familiar, uma voz de pesadelos não resolvidos. Eu sou seu pai também, disse o homem, provocando um novo terror nos corações daqueles que se reuniam sob a arrebentação da tempestade. A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Alberto, o homem que Maria havia perdido de vista há anos, reaparecia em sua vida de uma maneira que ela nunca esperava. Ele, que sempre fora um mistério, agora era mais do que o estranho. Era parte central de um emaranhado de segredos que ameaçavam engoli-los a todos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, Alberto gritou, enquanto a tempestade aumentava, como se refletisse o tumulto emocional que assolava o grupo. Maria, você não está segura aqui. Eles estão vindo atrás de você. Olhares confusos se cruzaram. Quem está vindo? Perguntou Carlos, a insegurança em sua voz lentamente se transformando em raiva. O que você quer dizer com tudo isso? Alberto respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A verdade por trás de parar até que tenham o que querem. Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade rugia ao redor deles, mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua vida, prestes a explodir em 1000 pedaços. Ela nem sabia se deveria confiar em Alberto, mas a necessidade de entender sua própria história e proteger seus filhos tomou conta dela. Então, vamos descobrir a verdade, Maria declarou, a voz firme, apesar do medo que pulsava dentro dela. Mas naquele momento, um grito cortou o céu. Um som distante, mas poderoso, como um eco que atravessava a tempestade. Tão repentinamente quanto havia surgido, uma figura apareceu da sombra das árvores. Era Rosário, uma velha conhecida de Maria, alguém que já conhecia sua história e suas dores. Mas havia algo diferente naquele rosto agora. As expressões que ela trazia refletiam terror, o tipo de medo que poderia congelar o próprio tempo. Maria, é você, ela exclamou, tentando se aproximar. Você precisa saber, a maldição é verdadeira. Não é só sobre você. Derrubou. O peso da história deles estava prestes a ser revelado, mas a tempestade se intensificava, abafando os gritos. A verdade se estende muito além. Sua mãe fez um pacto. Eles voltaram. E se você não correr, o mal alcançará vocês. O pânico na voz de Rosário era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de angústia. Maria estava paralisada. O que significava tudo isso? Agora, além do peso do passado,
novas sombras ameaçavam seu futuro. Como se a tempestade seguisse seu próprio curso. Os segredos refletidos naquelas palavras a arrastavam para uma espiral profunda, e o que viria a seguir era incerto. E ali, no olho da tempestade que misturava o caos do externo e do interno, a verdadeira batalha estava apenas começando. A tempestade rugia como um animal selvagem, e a adrenalina tomava conta de Maria. Com um misto de pânico e urgência, ela olhou para os gêmeos encolhidos sob a árvore caída. João, Ana! Gritou, enquanto corria em direção a eles. Carlos a seguiu, os olhos fim. Chegar perto deles, Maria se agachou, estendendo as mãos. Mas antes que pudesse tocá-los, a caixa que havia encontrado a chamou mais uma vez. Algo em seu interior parecia pulsar, chamando-a. Isso pode mudar tudo, ela pensou, sem saber que essa simples reflexão estava prestes a se tornar uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando finalmente conseguiu, viu que a água a havia danificado, mas os documentos lá dentro pareciam intactos. Maria abriu a caixa e começou a folhear as cartas. As palavras escritas ali a prenderam em um turbilhão de emoções. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta específica, datada de muitos anos, estava assinada. O que dizia era algo que Maria jamais imaginou ler. Era uma mensagem de sua mãe, explicando tudo. O nome que ela lia era Carlos. O coração dela disparou. Essa não poderia ser a verdade. Seu instinto gritou em desespero. O fazendeiro que havia se tornado a esperança em sua vida era, na verdade, seu pai. Em um instante, Maria, o que você encontrou? Carlos interrompeu seus pensamentos, olhando a expressão pálida dela. O olhar confuso de Alex, ao lado, acentuava a tensão. Carlos, você é meu pai. As palavras escaparam da boca dela como um sussurro amedrontado. O silêncio tomou conta. O vento uivava, mas tudo que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. O quê? Carlos mal conseguia acreditar. Sua mente girava. Imediatamente. Um labirinto de lembranças começou a se desenhar. A dor por trás da perda, a culpa por ter se afastado de tudo que amava. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremendo. Tá tudo aqui, sua assinatura e tudo que você fez. Você caminhou para longe de mim agora. E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ali, em meio à tempestade, dois mundos colidiam e a verdade começava a se revelar como as águas ao seu redor. É impossível ser de que havia mais do que apenas uma tempestade os assombrando, decidiu intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Alex falou, a voz agora cheia de determinação. Eu sabia que havia algo mais entre vocês, algo que não era só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa e assustada. O que você quer dizer? Questionou, o medo contagiando a pergunta. Alex respirou fundo, como se a tempestade amplificasse suas palavras. Eu descobri coisas sobre nossa família que podem mudar tudo. Não somos apenas colheitas, não somos apenas família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir vocês. A verdade é que, ele hesitou, o olhar se perdendo na tempestade. E então um raio cortou o céu, iluminando tudo por um breve momento. O estrondo do trovão fez o chão tremer. No mesmo instante, a árvore sob a qual os gênios se abrigavam começou a ruir.
Maria gritou. Carlos pé. Uma sombra se atirou sobre eles. Um homem, tão fora de lugar naquele ambiente, surgiu do nevoeiro da tempestade. Seu olhar fixo e intenso fez o coração de todos disparar. Maria, ele gritou. Finalmente encontrei você. Você não pode ficar aqui. Um aperto na garganta de Maria. A voz era familiar, uma voz de pesadelos não resolvidos. Eu sou seu pai também, disse o homem, provocando um novo terror nos corações daqueles que se reuniam sob a arrebentação da tempestade. A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Alberto, o homem que Maria havia perdido de vista há anos, reaparecia em sua vida de uma maneira que ela nunca esperava. Ele, que sempre fora um mistério, agora era mais do que um estranho. Era a parte central de um emaranhado de segredos que ameaçavam engoli-los a todos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, Alberto gritou, enquanto a tempestade aumentava, como se refletisse o tumulto emocional que assolava o grupo. Maria, você não está segura aqui. Eles estão vindo. Você quer dizer com tudo isso? Alberto respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A verdade por trás da sua mãe e de você é muito maior do que todos nós podemos imaginar. Aqueles que lhe fizeram mal, aqueles que se afastaram de você, não vão parar até que tenham o que querem. Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade rugia ao redor deles, mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua vida, prestes a explodir em 1000 pedaços. Ela não sabia se deveria confiar em Alberto, mas a necessidade de entender sua própria história e proteger seus filhos tomou conta dela. Então, vamos descobrir a verdade, Maria declarou, a voz firme, apesar do medo que pulsava dentro dela. Mas naquele momento, um grito cortou o céu, um som distante, mas poderoso, como um eco que atravessava a tempestade. Tão repentinamente quanto havia surgido, uma figura apareceu da sombra das árvores. Era Rosário, uma velha conhecida de Maria, alguém que já conhecia sua história e suas dores. Mas havia algo. É você, ela exclamou, tentando se aproximar. Você precisa saber, a maldição é verdadeira, não é só sobre você e Carlos. Os olhos de Maria se arregalaram. Que maldição! Rosário, o que você está dizendo? Carlos se aproximou, nervoso. A grande revelação naquelas palavras quase o derrubou. O peso da história deles estava prestes a ser revelado, mas a tempestade se intensificava, abafando os gritos. A verdade se estende muito além. Sua mãe fez um pacto. Eles voltaram. E se você não correr, o mal alcançará vocês. O pânico na voz de Rosário era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de angústia. Maria estava paralisada. O que significava tudo isso? Agora, além do peso do passado, novas sombras ameaçavam seu futuro. Como se a tempestade seguisse seu próprio curso. Os segredos refletidos naquelas palavras a arrastavam para uma espiral profunda. E o que viria a seguir era incerto. E ali, no olho da tempestade, que misturava o caos do externo e do interno, a verdadeira batalha. E não apenas uma vítima. O que aconteceu com sua mãe, o que aconteceu com você, está se repetindo. Maria se sentiu tonta. O que você quer dizer? O que os gêmeos têm a ver com isso? Antes que Rosário pudesse responder, um grito cortou o vento. Era uma voz familiar e cheia de dor. Mãe! Mãe! Era a Ana, que se esforçava para se levantar entre a lama e os detritos. O olhar da menina estava perdido, atordoado, mas havia algo diferente. Algo que pulsava ao redor dela. Maria correu até a menina, mas assim que a alcançou, um brilho intenso surgiu do peito da criança. Era uma luz ofuscante, como se estivesse projetando a verdade, mas ao mesmo tempo atraindo o medo. Ana, o que está acontecendo? Maria gritou, mas a resposta da filha foi uma expressão de horror. O que você fez, mãe? O que você não me contou? Ana perguntou, a voz parecendo ecoar de muito longe. A mulher ficou paralisada, a culpa se misturando ao pânico. Eu não.
Eu não sei do que você está falando. O olhar de Carlos S. O rosto se transformando em um terror palpável. O pacto da sua mãe, Maria. A maldição não a levou só a ela, mas se espalhou pela sua linhagem. Vocês têm poderes. Podem quebrar isso, mas não sabem como. A voz de Rosário tremia. Maria sentiu a terra tremer sob seus pés. A verdade era uma tempestade em si mesma, devastadora. O que você está dizendo? Eu não sou nada, sou só uma mulher comum. Sua voz soava fraca, quase uma súplica. Não, você é muito mais do que imagina. E assim como a tempestade se aproxima, os males de seus ancestrais também virão atrás de vocês. Ana e João são as chaves. Vocês precisam enfrentar isso antes que seja tarde demais. As palavras de Rosário ecoaram no ar, e a pressão no peito de Maria a fazia querer gritar. Mas o susto era maior. O que você quer dizer com muitos poderes? O que eu tenho a ver com isso? Neste momento a luz em Ana começou a expandir. A tempestade exterior era nada comparada ao caos que estava se formando dentro daquele grupo. O mistério a fazia aumentar. Eles não vão parar até que tudo que você ama seja levado. Rosário gritou, e o medo tomou conta de todos, mas era Maria quem estava mais distante da verdade. E em meio àquela torrente de informações, um estrondo ao longe fez o chão tremer. Algo estava se aproximando. Algo que ameaçava tudo e todos. Maria sabia que precisava decidir rapidamente, e a tempestade, que antes era apenas um fenômeno natural, agora se tornava também um símbolo do que estava por vir. O que faria agora? O que custaria sua escolha? No fundo, tudo o que Maria queria saber era uma coisa: quem realmente era e o que a tempestade revelaria. A tempestade rugia como um animal selvagem, e a adrenalina tomava conta de Maria. Com um misto de pânico e urgência, ela olhou para os gêmeos encolhidos sob a árvore caída. João, Ana! Gritou, enquanto corria em direção a eles. Carlos a seguiu, os olhos fixos nas crianças e um nó se formando em sua garganta. Estamos chegando, ele chamou, mesmo sabendo que a tempestade pudesse tocá-los. A caixa que havia encontrado a chamou mais uma vez. Algo em seu interior parecia pulsar, chamando-a. Isso pode mudar tudo, ela pensou, sem saber que essa simples reflexão estava prestes a se tornar uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando finalmente conseguiu, viu que a água a havia danificado, mas os documentos lá dentro pareciam intactos. Maria abriu a caixa e começou a folhear as cartas. As palavras escritas ali aprenderam em um turbilhão de emoções. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta específica, datada de muitos anos, estava assinada. O que dizia era algo que Maria jamais imaginou ler. Era uma mensagem de sua mãe, explicando tudo. O nome que ela lia era Carlos. O coração dela disparou. Essa não poderia ser a verdade. Seu instinto gritou em desespero. Carlos, o fazendeiro que havia se tornado a esperança em sua vida, era, na verdade, seu pai, o homem que havia se afastado de sua família, que causara tanto sofrimento. Olhando a expressão pálida dela, o olhar confuso de Alex ao lado acentuava a tensão. Você é meu pai? As palavras escaparam da boca dela como um sussurro amedrontado. O silêncio tomou conta. O vento uivava, mas tudo o que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. O quê? Carlos mal conseguia acreditar. Sua mente girava. Imediatamente, um labirinto de lembranças começou a se desenhar. A dor por trás da perda, a culpa por ter se afastado de tudo que amava. Isso não pode ser verdade, ele exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremendo. Tá tudo aqui, sua assinatura, e tudo que você fez, você caminhou para longe de mim e agora. E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ali em meio à tempestade,
dois mundos colidiam, e a verdade começava a se revelar como as águas ao seu redor. É impossível, Carlos repetia, como se tentando negar uma realidade que já estava exposta. O pânico e intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Alex falou, a voz agora cheia de determinação. Eu sabia que havia algo mais entre vocês. Algo que não era só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa e assustada. O que você quer dizer? Questionou, o medo contagiando a pergunta. Alex respirou fundo, como se a tempestade amplificasse suas palavras. Eu descobri coisas sobre nossa família que podem mudar tudo. Não somos apenas colheitas. Não somos apenas família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir vocês. A verdade é que, ele hesitou, o olhar se perdendo na tempestade. E então um raio cortou o céu, iluminando tudo por um breve momento. O estrondo do trovão fez o chão tremer. No mesmo instante, a árvore sob a qual os gêmeos se abrigavam começou a ruir. Maria gritou. Carlos puxou os gêmeos para perto, mas não foi rápido o suficiente. A árvore cá, naquele ambiente, surgiu do nevoeiro da tempestade. Seu olhar fixo e intenso fez o coração de todos disparar. Maria, ele gritou, finalmente encontrei você. Você não pode ficar aqui. Um aperto na garganta de Maria. A voz era familiar, uma voz de pesadelos não resolvidos. Eu sou seu pai também, disse o homem, provocando um novo terror nos corações daqueles que se reuniam sob a arrebentação da tempestade. A revelação cortou o ar como uma faca afiada. O homem que Maria havia perdido de vista havia anos reaparecia em sua vida de uma maneira que ela nunca esperava. Ele, que sempre fora um mistério, agora era mais do que um estranho. Era parte central de um emaranhado de segredos que ameaçavam engoli-los a todos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Alberto gritou, enquanto a tempestade aumentava, como se refletisse o tumulto emocional que assolava o grupo. Maria, você não está segura aqui. Eles estão vindo atrás de você. Olhares confusos se cruzaram. Quem é? Palavras certas. A verdade por trás da sua mãe e de você é muito maior do que todos nós podemos imaginar. Aqueles que lhe fizeram mal, aqueles que se afastaram de você, não vão parar até que tenham o que querem. Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade rugia ao redor deles, mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua vida, prestes a explodir em 1000 pedaços. Ela não sabia se deveria confiar em Alberto, mas a necessidade de entender sua própria história e proteger seus filhos tomou conta dela. Então, vamos descobrir a verdade, Maria declarou, a voz firme, apesar do medo que pulsava dentro dela. Mas naquele momento, um grito cortou o céu, um som distante, mas poderoso, como um eco que atravessava a tempestade. Tão repentinamente quanto havia surgido, uma figura apareceu da sombra das árvores. Era Rosário, uma velha conhecida de Maria, alguém que já conhecia sua história e suas dores. Mas havia algo diferente naquele rosto agora. As expressões que ela trazia refletiam terror. É verdadeira. Não é só sobre você e Carlos. Os olhos de Maria se arregalaram. Que maldição! Rosário, o que você está dizendo? Carlos se aproximou, nervoso. A grande revelação naquelas palavras quase o derrubou. O peso da história deles estava prestes a ser revelado. Mas a tempestade se intensificava, abafando os gritos. A verdade se estende muito além. Sua mãe fez um pacto. Eles voltaram. E se você não correr, o mal alcançará vocês. O pânico na voz de Rosário era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de angústia. Maria estava paralisada. O que significava tudo isso? Agora,
Além do peso do passado, novas sombras ameaçavam seu futuro. Como se a tempestade seguisse seu próprio curso, os segredos refletidos naquelas palavras a arrastavam para uma espiral profunda. E o que viria a seguir era incerto. E ali, no olho da tempestade que misturava o caos do externo e do interno, a verdadeira batalha estava apenas começando. O grito de Ana ecoou novamente, agora em falsete. Miss, vinculada a algo além deste mundo. Ana, o que você está vendo? A transformação na menina era palpável, a aura que a cercava agora pulsando com mais intensidade. Em um movimento súbito, Ana ergueu as mãos. A maldição está se libertando. E então, algo extraordinário aconteceu. Um flash ofuscante de luz irradiou do pequeno corpo da criança, como um novo relâmpago na tempestade. O clarão foi tão forte que fez com que todos se cobrissem. A luz emanou com um poder que fez o chão tremer sob eles. Alberto, Carlos e até Rosário recuaram, impressionados e aterrorizados. Então, no meio daquela luminosidade, algo indescritível emergiu. Um espírito, uma figura esvoaçante e translúcida que tomava forma. Os olhos de Maria se arregalaram. Era a sua mãe. O mesmo rosto que ela vira em fotos empoeiradas, mas agora mais vivo do que nunca, e com um olhar de tristeza profunda. Maria, a voz dela, suave como o vento que passava entre as árvores. Você tem que entender, o que sua avó desequilibrou. Escorriam pelo rosto de Maria enquanto as palavras de sua mãe a envolviam. E você não é apenas um filho. É a essência que nos une. E você, Carlos, tem uma parte neste feitiço. Você tem que decidir, e rápido. O mal já vem. Mas como? Como eu posso? Carlos começou, mas Alberto o interrompeu. Não é só sobre você, e sim sobre todos. Vocês precisam se unir, confiar um no outro. Só assim poderão vencer. O caos na tempestade parecia refletir o caos de emoções que dominava o grupo. Mas a luz de Ana agora se intensificava, crescendo a ponto de iluminar todo o ambiente. O que poderia acontecer com os gêmeos? O que seria daquele feitiço? A verdade sobre todos ali estava se desenrolando a passos largos. E enquanto o espectro de sua mãe flutuava, a tempestade rugia, e a presença do mal se fazia sentir a cada instante. O que Maria não sabia era que a verdadeira face do mal poderia estar mais próxima do que pensava. E assim, a batalha pelo que era deles estava prestes a comer. Ser o traidor. E a pergunta sangrava em sua mente. Quem realmente era seu aliado? A tempestade rugia como um animal selvagem, e a adrenalina tomava conta de Maria. Com um misto de pânico e urgência, ela olhou para os gêmeos encolhidos sob a árvore caída. João! Ana! Gritou enquanto corria em direção a eles. Carlos a seguiu, os olhos fixos nas crianças e um nó se formando em sua garganta. Estamos chegando, ele chamou, mesmo sabendo que a tempestade fazia seu som desaparecer. Ao chegar perto deles, Maria se agachou, estendendo as mãos. Mas antes que pudesse tocá-los, a caixa que havia encontrado a chamou mais uma vez. Algo em seu interior parecia pulsar, chamando-a. Isso pode mudar tudo, ela pensou, sem saber que essa simples reflexão estava prestes a se tornar uma realidade devastadora. Extrair a caixa da lama foi um desafio. Quando finalmente conseguiu, viu que a água a havia danificado, mas os documentos lá dentro pareciam intactos. Maria abriu a caixa e começou a folhear. Estava assinada. O que dizia era algo que Maria jamais imaginou ler. Era uma mensagem de sua mãe explicando tudo. O nome que ela lia era Carlos. O coração dela disparou. Essa não poderia ser a verdade. Seu instinto gritou em desespero. Carlos, o fazendeiro que havia se tornado a esperança em sua vida, era na verdade seu pai. O homem que havia se afastado de sua família
que causara tanto sofrimento, era também parte de seu passado. Era como se seu mundo tivesse desmoronado em um instante. Maria, o que você encontrou? Carlos interrompeu seus pensamentos, olhando a expressão pálida dela. O olhar confuso de Alex, ao lado, acentuava a tensão. Carlos, você é meu pai. As palavras escaparam da boca dela como um sussurro amedrontado. O silêncio tomou conta. O vento uivava, mas tudo que eles podiam escutar era o som de sua própria respiração. O que? Carlos mal conseguia acreditar. Sua mente girava. Imediatamente, um labirinto de lembranças começou a se desenhar. A dor pô. Maria avançou com a carta em mãos, a voz tremendo. Está tudo aqui. Sua assinatura e tudo que você fez, você caminhou para longe de mim e agora? E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ali, em meio à tempestade, dois mundos colidiam e a verdade começava a se revelar como as águas ao seu redor. É impossível, Carlos repetia, como se tentando negar uma realidade que já estava exposta. O pânico em seus olhos refletiu o que Maria sentia. Alex, agora ciente de que havia mais do que apenas uma tempestade os assombrando, decidiu intervir. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, tem? Alex falou, a voz agora cheia de determinação. Eu sabia que havia algo mais entre vocês. Algo que não era só uma simples troca de olhares. A verdade sobre suas vidas está conectada de maneiras que vocês nem imaginam. Maria olhou para Alex, confusa e assustada. O que você quer dizer? Questionou, o medo contagiando a pergunta. Alex respirou fundo, como se a tempestade amplifica. Família. O que está escondido neste campo pode destruir ou unir vocês. A verdade é que ele hesitou, o olhar se perdendo na tempestade. Então um raio cortou o céu, iluminando tudo por um breve momento. O estrondo do trovão fez o chão tremer. No mesmo instante, a árvore sob a qual os gêmeos se abrigavam começou a ruir. Maria gritou. Carlos puxou os gêmeos para perto, mas não foi rápido o suficiente. A árvore caiu com um estrondo ensurdecedor. No meio do caos, uma sombra se atirou sobre eles. Um homem, tão fora de lugar naquele ambiente, surgiu do nevoeiro da tempestade. Seu olhar fixo e intenso fez o coração de todos disparar. Maria, ele gritou, finalmente encontrei você. Você não pode ficar aqui. Um aperto na garganta de Maria. A voz era familiar. Uma voz de pesadelos não resolvidos. Eu sou seu pai também, disse o homem, provocando um novo terror nos corações daqueles que se reuniam sob a arrebentação da tempestade. A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Alberto. Nunca esperava. Ele, que sempre fora um mistério, agora era mais do que um estranho. Era parte central de um emaranhado de segredos que ameaçavam engoli-los a todos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, Alberto gritou, enquanto a tempestade aumentava, como se refletisse o tumulto emocional que assolava o grupo. Maria, você não está segura aqui. Eles estão vindo atrás de você. Olhares confusos se cruzaram. Quem está vindo? Perguntou Carlos. A insegurança em sua voz lentamente se transformando em raiva. O que você quer dizer com tudo isso? Alberto respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A verdade por trás da sua mãe e de você é muito maior do que todos nós podemos imaginar. Aqueles que lhe fizeram mal, aqueles que se afastaram de você, não vão parar até que tenham o que querem. Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade rugia ao redor deles. Mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua vida, prestes a explodir em 1000 pedaços. Ela não sabia se deve. A voz firme, apesar do medo que pulsava dentro dela. Mas, naquele momento, um grito cortou o céu. Um som distante, mas poderoso, como um eco que atravessava a tempestade. Tão repentinamente quanto havia surgido, uma figura apareceu da sombra das árvores. Era Rosário, uma velha conhecida de Maria, alguém que já conhecia sua história
e suas dores. Mas havia algo diferente naquele rosto agora. As expressões que ela trazia refletiam terror, o tipo de medo que poderia congelar o próprio tempo. Maria, é você! Ela exclamou, tentando se aproximar. Você precisa saber, a maldição é verdadeira. Não é só sobre você e Carlos. Os olhos de Maria se arregalaram. Que maldição! Rosário, o que você está dizendo? Carlos se aproximou, nervoso. A grande revelação naquelas palavras quase o derrubou. O peso da história deles estava prestes a ser revelado, mas a tempestade se intensificava, abafando os gritos. A verdade se estende muito além. Sua mãe fez um pacto. Eles voltaram. Ocorre tudo isso? Agora, além do peso do passado, novas sombras ameaçavam seu futuro. Como se a tempestade seguisse seu próprio curso, os segredos refletidos naquelas palavras a arrastavam para uma espiral profunda. E o que viria a seguir era incerto. E ali, no olho da tempestade que misturava o caos do externo e do interno, a verdadeira batalha estava apenas começando. O grito de Ana ecoou novamente, agora em falsete, misturado com lágrimas. Mãe, mãe, a luz, ela quer me levar. Maria se virou para a filha, que parecia mais iluminada a cada instante, como se estivesse vinculada a algo além deste mundo. Ana, o que está acontecendo? A transformação na menina era palpável, a aura que a cercava agora pulsando com mais intensidade. Em um movimento súbito, Ana ergueu as mãos. A maldição está se libertando. E então, algo extraordinário aconteceu. Um flash ofuscante de luz irradiou do pequeno corpo da criança, como um novo relâmpago na tempestade. O clarão foi tão forte que fez com que todo, no meio daquela luminosidade, algo indescritível emergiu. Um espírito, uma figura esvoaçante translúcida que tomava forma. Os olhos de Maria se arregalaram. Era sua mãe, o mesmo rosto que ela vira em fotos empoeiradas, mas agora mais vivo do que nunca e com um olhar de tristeza profunda. Maria, a voz dela, suave como o vento que passava entre as árvores. Você tem que entender. O que sua avó desequilibrou, você precisa restaurar. O poder que você possui não é apenas seu, é um legado. As revelações se tornaram confusas e as lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, enquanto as palavras de sua mãe a envolviam. E você não é apenas um filho, é a essência que nos une. E você, Carlos, tem uma parte neste feitiço. Você tem que decidir, e rápido, o mal já vem. Mas como? Como eu posso? Carlos começou, mas Alberto interrompeu. Não, não é só sobre você, e sim sobre todos. Vocês precisam se unir, confiar um no outro. Só assim poderão vencer. O caos na tempestade intensificava, crescendo a ponto de iluminar todo o ambiente. O que poderia acontecer com os gêmeos? O que seria daquele feitiço? A verdade sobre todos ali estava se desenrolando a passos largos, e enquanto o espectro de sua mãe flutuava, a tempestade rugia e a presença do mal se fazia sentir a cada instante. O que Maria não sabia era que a verdadeira face do mal poderia estar mais próxima do que pensava. E assim, a batalha pelo que era deles estava prestes a começar de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Qualquer um poderia ser o traidor. E a pergunta sangrava em sua mente. Quem realmente era seu aliado? Maria respirou fundo. Nós precisamos voltar ao essencial, à essência do nosso laço. Juntos nós podemos romper essa maldição. Gritos dos gêmeos intercalavam a intensidade da luz. Vamos, mãe. A energia começou a se reunir em torno deles, um fluxo de poder manifestando-se. Carlos olhou para Maria, os olhos cheios de esperança. Você está pronta? Então eu também estou. Precisamos encerrar isso de uma vez por todas. Todos se uniram. O espírito da mãe de Maria pairava acima deles, pairando como um guardião, irradiando luz e acalmando os corações.
A tempestade e o espírito juntos criavam uma sinfonia de força. Naquela fração de tempo, um abalo sísmico fez a terra tremer, e a maldição apresentada pela tempestade começou a quebrar-se. Agora, acreditem, gritou Rosário, sua voz se juntando ao coro crescente que crescia a cada segundo. Conectem-se, usem a verdade de cada um. E assim as mãos se entrelaçaram, os poderes começaram a vibrar, e com a força do amor, da dor e da esperança, uma explosão de luz tomou conta do cenário. A tempestade começou a dissipar-se. O medo deu lugar à força coletiva, e uma nova energia reverberou no ar. No entanto, uma sombra teimosa se ergueu novamente, um último movimento do mal. A escuridão se espalhou, tentando romper o vínculo. Maria sentiu um puxão em seu interior e gritou: "Não, nós somos mais fortes juntos." E com passado. Mas restava a pergunta: seria suficiente? A escuridão havia sido realmente derrotada? Enquanto se recuperavam, Maria olhou nos olhos de Carlos, e ele, em resposta, segurou seu rosto. As lágrimas escorriam, mas havia um brilho novo neles. Nós conseguimos. Não conseguimos? No fim, é a verdade que prevalece, respondeu Maria com um olhar de fé. Assim, unindo suas famílias, se tornaram algo mais forte. Mas a dúvida e o eco da pergunta ainda pairavam. Outras sombras ainda poderiam surgir. E enquanto a vida recomeçava, a esperança se firmava no peito de cada um. A tempestade havia se acalmado, mas novas histórias estavam apenas começando a emergir do que era antes obscuro. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um.